Uma África sem fronteiras. Uma África onde as pessoas, mercadorias e serviços se deslocam livres entre países. Todas as nações satisfazem as suas necessidades num espírito de benefício mútuo e cooperação. O grande sonho de personalidades pan-africanas como Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Julius Nyerere e Haile Selassie. No entanto, cerca de meio século depois da morte desses grandes homens, o sonho está muito longe da realidade. Na África de hoje, os cidadãos da República do Congo necessitam de visto para entrar na vizinha República Democrática do Congo, mesmo quando os cidadãos da Singapura, Haiti e das pequenas ilhas da Micronesia apenas precisam de um bilhete de avião e um passaporte válido. Somente 17% de todas as trocas comerciais entre nações africanas se realizam entre as mesmas, um pequeno contraste relativamente à situação na Ásia, onde 50% das trocas comerciais se realizam entre os países asiáticos, e a Europa, onde esta mesma figura representa 70%. Transportar mercadorias de uma viagem de 1.500 km entre Douala, no Camarões, e N'Djamena, no vizinho Tchad, custa 6 vezes mais que transportar as mesmas mercadorias 12.000 km de Douala para Hong Kong. No entanto, tudo isto pode estar prestes a mudar, porque o dia 7 de julho de 2019, a República Federal de Nigéria, a nação africana mais populosa e a maior economia em termos de PIB, se tornou a 54 país a aliar-se à Zona de Comércio Livre Africana, um projeto ambicioso liderado pela União Africana que visa criar um mercado único e de livre circulação das pessoas, mercadorias e serviços por todos os 55 países africanos. Ao dia de hoje, a Eritreia é o único país que falta aliar-se ao projeto. Se tudo correr como planeado, a Zona do Comércio Livre Africana tornar-se o maior bloco comercial do mundo por tamanho geográfico, combinando 55 economias com um PIB total de 12,5 trilhões de dólares e uma população de mais de 1,2 bilhões de pessoas. Para que se torne realidade, os governos africanos terão que remover mais do que 90% de todas as taxas de importação e exportação existentes relativas a outros países africanos e ainda remover ou reduzir drasticamente todas as exigências de visto para cidadãos dos outros países africanos. Com a criação da Zona de Comércio Livre Africana, a União Africana prevê um incremento nas trocas comerciais internas na ordem de 43% nos próximos 5 anos. Especialistas da União Africana prevêem ainda um crescimento adicional do PIB de 1 a 3% para cada país membro, diretamente por causa do acordo. Em termos de benefícios a longo prazo, é expectável que este projeto torne o continente mais atrativo para investimentos estrangeiros, assim como para a indústria, que, a partir daqui, só precisa de se estabelecer em algumas localizações estratégicas para ter acesso a todo o mercado africano. O problema da fraca conexão no continente africano pode finalmente ser resolvido, pois novas estradas e caminhos de ferros seriam construídos para facilitar a deslocação das pessoas e mercadorias por todo o continente. No entanto, a ideia mais grande de todas é a noção de que o sucesso desta zona de mercado livre poderá abrir o caminho para uma profunda união política dos Estados africanos, começando com a harmonização de regras e de regulamentações, a criação de um Tribunal de Justiça africano, a criação de uma moeda única e de um banco central, e finalmente, o estabelecimento de uma organização de administração central que visa os assuntos de todo o continente, o sonho pan-africano tornado realidade. Infelizmente, as coisas nunca são tão fáceis. Comentadores e analistas apontaram vários obstáculos que terão que ser tidos em conta para este acordo de mercado livre ter algum impacto positivo. Primeiramente, existe o fato de a maioria das economias africanas ainda depende da exportação dos recursos naturais para a Europa, Ásia e as Américas, um sistema que existe há séculos. Alguns dizem que esta é a verdadeira razão para que os países africanos não negociam entre eles. O Congo simplesmente não precisa do petróleo da Nigéria, porque não existem refinarias para o processar. Ao mesmo tempo, a Nigéria não precisa do coltan congolês, porque existe, literalmente, apenas uma fábrica de telemóveis na Nigéria. E é por isso que alguns questionarem se os líderes africanos não estão a pôr a carroça à frente dos bois com este projeto.
com a maioria dos países africanos sem capacidade industrial para processar os próprios recursos naturais e exportar produtos fabricados, questionar-se se este acordo de mercado livre fará atualmente alguma diferença. Ligado ao primeiro problema, vem o risco de as indústrias delicadas, como o textil e comidas processadas, poderem sair prejudicadas, pois os homens de negócios gananciosos poderão ver esta quebra de barreiras comerciais como uma oportunidade para inundar o mercado africano com produtos baratos oriundos da China, mas publicitado como Made in Africa. A trágica decadência da indústria textil do norte da Nigéria é o exemplo perfeito, uma vez que a quebra das barreiras nas trocas comerciais, nos anos 80 e 90, levou a um fluxo de importação de produtos chineses baratos que culminou com a perda de 500 mil de empregos e o encerramento de mais de 100 fábricas. Agora devastado pela pobreza, desemprego e o terrorismo, esta região nunca mais foi a mesma. Quanto à livre circulação das pessoas, aqui o perigo reside no facto de que a redução das exigências de vistos pode causar um êxodo em massa de toda a África para um pequeno grupo de países com economias mais fortes, como a África do Sul, Nigéria, Ghana e Argélia. Este pode ser devastador, como demonstra a onda dos ataques xenofóbicos em 2008 na África do Sul. Finalmente, o maior problema de todos: interesses próprios. Com qualquer problema africano que possamos apontar, vem sempre um pequeno grupo de africanos que beneficiam pessoalmente com a má situação e se não importam com o sofrimento da maioria, desde que os seus interesses estejam protegidos. No que concerne ao acordo de livre troca comercial, a lista de potenciais sabotadores é bem longa. Políticos corruptos, oligarcas, funcionários aduaneiros, importadores, exportadores e, o pior de todos, monopólios de setor privado protegido pelo governo. Um dos nomes mais citados nesta categoria é Dangote Cement PLC, uma empresa que pertence ao homem mais rico da África, Alhaji Aliko Dangote. A Dangote Cement é uma empresa de 4,1 bilhões de dólares e controla 65% do mercado do cimento na Nigéria. O que quer dizer que mais de 1 em cada 2 edifícios deste país é construído com cimento de Dangote Cement. As margens de lucro desta empresa são 3 vezes maiores que a média mundial para a indústria do cimento e ajudou Dangote a arrecadar uma fortuna de mais de 9,8 bilhões de dólares, fazendo dele o homem negro mais rico do mundo. No entanto, alega-se que as margens de lucro de Dangote não têm a ver com a sua visão de negócio, mas sim com o fato de o governo nigeriano restringir especificamente a entrada de cimento estrangeiro no seu mercado. Acredita-se que existam destes tipos de monopólios protegidos pelo governo em toda a África. E é por esta razão que muitos ponderam se os políticos ricos e poderosos que beneficiam diretamente com o sistema atual não sabotarão simplesmente este projeto, seja por atrasar a empregabilidade ou por não respeitar o acordo e continuar os seus negócios como habitualmente. Enfim, ninguém pode dizer com certeza como tudo vai correr. Mas, qual a sua opinião? Acha que rumar para um mercado único é um passo precipitado ou pensa ser um risco que vale a pena correr? Partilhe a sua opinião nos comentários e começamos o debate. Eu sou KB Taiwo para New Africa. Por favor, faça like, compartilhe o vídeo e se inscreva ao canal. Muito obrigado e até a próxima.